Olá, aqui é a professora Marília e hoje nós vamos falar de módulo ou valor absoluto e números opostos ou simétricos. Vamos começar com módulo ou valor absoluto. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância desse número até o zero, na reta numérica. O módulo é representado por duas barrinhas. O que significa isso? Digamos que eu tenho que calcular o módulo de menos 3. Eu vou olhar qual é a distância entre o menos 3 e o zero. Quantas unidades de medida tem entre o menos 3 e o zero? Eu tenho uma, duas, três unidades de medida. Então, qual é a distância entre o menos 3 e o zero? Do zero até chegar ao menos 3, nós andamos 3 unidades de medida. Então, o módulo de menos 3 é 3. Difícil? O módulo de mais 3 é quanto? Do zero até o mais 3. Eu tenho uma, duas, três unidades. Então, o módulo de mais 3 é 3, certo? Mas, professora, deu igual, deu 3, não tem problema. A mesma coisa, o mesmo significado de módulo é valor absoluto. Qual é o valor absoluto de menos 2? Quantas unidades de medida tem entre o menos 2 e o zero? Tá com dúvida? Olha na reta, ó. Uma, duas, do menos 2 até chegar ao zero. Ou do zero até chegar ao menos 2, eu andei 2 unidades de medida. Então, o valor absoluto de menos 2 é 2, 2 unidades de medida. Ou essas duas barrinhas que eu falei que a gente representa módulo ou valor absoluto com duas barrinhas. É como se eu dissesse, qual que é o módulo de menos 4? Quantas unidades de medida tem entre o menos 4 e o zero? Do zero até chegar ao menos 4 eu tenho 4 unidades. Do zero ao menos 4. 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Professora, mas eu não entendi, eu não consegui entender, essa explicação não serviu para mim, eu vou ter que ficar desenhando a reta? Tem um truque. A ideia é você aprender o porquê, mas o truque é, basta escrever o número sem sinal. Por exemplo, qual é o módulo de mais 1? Essas duas barrinhas é módulo, é 1. Qual é o módulo de mais 2? Duas barrinhas é igual a 2. Quantas unidades de medida tem? 2. Qual é o módulo de mais 3? 3. Qual é o valor absoluto de mais 1? Não, de mais 1 eu já fiz. De menos 1? 1. Ok? Qual é o módulo de 0? Qual é a distância do zero até o zero? Nenhuma. Então, o módulo de 0 é o próprio 0. Os números inteiros que têm valor absoluto igual a 3 são quais que têm valor absoluto igual a 3? Tem dois números inteiros que a gente fez, valor absoluto e módulo é a mesma coisa, que deu 3. Tem dois números inteiros aqui na reta, que a distância até o zero é 3. São quem? O menos 3 e o mais 3. Agora nós vamos falar de números opostos ou simétricos. Observe o quê? Que o número menos 2 e mais 2, eles têm a mesma distância em relação ao zero, eles têm o mesmo módulo. Por exemplo, do menos 2 até o zero, eu tenho 2 unidades, e do mais 2 até o zero, eu tenho 2 unidades. Menos 2 e mais 2. Então, eu tenho uma simetria, como se o zero dividisse, né? E aqui fosse o eixo de simetria, o menos 2 e o mais 2 tem uma simetria, não tem? Em relação à reta. Eles têm o mesmo módulo, a mesma distância até o zero e sinais contrários. Quem mais? O menos 1 e o mais 1. Eles também, olha, tá a mesma distância, porém, os sinais são contrários. Eu digo que menos 2 e 1 mais 2, então, são números opostos ou números simétricos. Vamos lá fazer alguns exemplos?
Então, quem é o oposto de menos 2? É o mais 2. Observe, ó, mesmo número, mesmo valor absoluto, mesmo módulo, porém o sinal é contrário. Um é negativo e o outro é positivo. Oposto e simétrico é a mesma coisa. O que é o simétrico de mais 2? Então, é quem? O menos 2. Qual é o oposto de menos 9? Vai ser o mais 9. Qual é o simétrico de 100? 100 não tem sinal, é porque é positivo. Todo número sem sinal é positivo, eu já falei isso. Então, qual é o simétrico dele? É o negativo, é o menos 100. E o oposto de zero é o próprio zero. Lembrando, gente, que zero é um número neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Se eu procurar na imagem, ele está em cima do eixo de simetria. Entenderam? Quem é o oposto do oposto de menos 5? Qual é o avesso do avesso? Vamos por partes. O oposto do oposto, a gente vai fazer da direita para a esquerda. Quem é o oposto de menos 5? É o mais 5, certo? Então, quem é o oposto do oposto de menos 5? É o oposto de mais 5. Então, qual é o oposto de mais 5? É menos 5, ok? Letra G. O oposto do módulo de menos 9. Qual é o módulo de menos 9? Lembrando que módulo é como se fosse aquela barrinha, ó. O valor absoluto é o número sem sinal. Qual é o módulo de menos 9? É o próprio 9. Lembram? Falei, se não aprendeu como fazer, coloca o número sem sinal. Só que todo número sem sinal é positivo. Então, qual é o oposto disso aqui? Porque o módulo de menos 9 é isso aqui. Qual é o oposto de mais 9? É menos 9, certo? Letra H. O módulo, faltou um acento, do oposto de menos 9 é. Aqui era o oposto do módulo, aqui é o módulo do oposto. Vamos lá, da direita para a esquerda. Quem é o oposto de menos 9? Mais 9. E qual que é o módulo de mais 9? É o número sem sinal, é 9. É isso. Bons estudos, façam as atividades e me enviem.